Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco está no Supremo Tribunal Federal. Temos em mãos a compilação Supremo Tribunal Federal, temas constitucionais relevantes, e também, para complementar, o informativo 2020. A ideia, então, é destilar o essencial, Decisões recentes do STF sobre temas que impactam a todos, como se define quem julga o quê, regras de concursos, como as leis são controladas, direitos fundamentais, a resposta à pandemia, enfim, muito mais. Prontos para essa exploração? Vamos lá. Começamos com um ponto crucial: competência judicial. Quem tem o poder de julgar cada tipo de causa? A primeira decisão que a gente separou aqui, o RE 1089-282, é sobre contribuição sindical de servidor estatutário. O STF bateu o martelo. É a justiça comum que julga, não a trabalhista. F interpretou assim de forma bem específica o artigo 114 da Constituição, que define a competência da Justiça do Trabalho, A leitura foi que, se o vínculo do servidor com o poder público não é CLT, mas sim estatutário ou administrativo, aí a causa escapa da esfera trabalhista. Basicamente reforça essa separação dos regimes jurídicos. Entendi. E ainda sobre competência, temos a questão do foro privilegiado nas ações de improbidade administrativa, a ADI 4870. As constituições estaduais podem criar novas regras de foro nesses casos? Podem ampliar isso? Olha, a resposta do STF foi um claro não. A Constituição Federal já define quem tem foro por prerrogativa de função e essa lista ela é fechada. Os estados não podem ampliar, especialmente para ações de improbidade, que tem natureza civil, não é penal. Então, os estados precisam seguir o modelo federal. E foi interessante que eles modularam os efeitos, Ou seja, a decisão não retroagiu para anular processos já concluídos. Isso foi para garantir a segurança jurídica. Certo. Saindo da competência e entrando nos concursos públicos, um tema sempre quente. Uma decisão, o RE 66304, tratou de um candidato que pediu nomeação judicialmente, mas só depois que o prazo de validade do concurso tinha expirado. O que o STF disse aí? Disse que o direito à nomeação, mesmo que ele exista em tese, precisa ser buscado na justiça dentro do prazo de validade do concurso. É um marco temporal. Depois que o prazo expira, em regra, o direito decai, quer dizer, a pessoa perde o direito de reclamar judicialmente a nomeação. O tempo é um fator crítico. E uma que gerou bastante discussão, a ADI 5358 do Pará, uma lei estadual dava vantagem na classificação do concurso para quem já era servidor público lá. Isso pode? Não pode, não. O STF considerou essa lei inconstitucional. O argumento principal é que fere a isonomia. Todos devem ser tratados igualmente e a impessoalidade na administração pública. Quer dizer, cargos públicos devem ser acessíveis a todos em condições iguais, Sem criar privilégios baseados em já ser servidor. A menos que haja uma justificativa muito específica ligada à função, o que não era o caso ali. Uhum. Ainda em concursos, a questão da investigação da vida pregressa. Eliminar um candidato só porque ele responde a um inquérito ou processo criminal sem condenação é válido. Isso é o RE 5060-900, tema 22. O STF considerou ilegítimo eliminar alguém apenas por responder a processo, sem uma lei clara e específica que autorize isso e, principalmente, sem uma condenação definitiva ou por órgão colegiado. É complicado. Aqui pesa forte o princípio da presunção de inocência, Tá lá na Constituição. Uma investigação ou um processo em andamento, por si só, não é prova de culpa nem de falta de idoneidade moral. Mudando de assunto agora, vamos para o controle de constitucionalidade, ou seja, como se verifica se uma lei está de acordo com a Constituição. A primeira decisão, ADI 2575, discutiu se os estados podem organizar sua segurança pública como bem entendem. O caso era da Polícia Científica do Paraná. E o STF reafirmou que a lista de órgãos de segurança pública, lá no artigo 144 da Constituição, é taxativa, ou seja, é fechada. Os estados e o Distrito Federal precisam seguir aquele modelo.
Não podem sair criando órgãos de segurança autônomos fora daquela lista. É o famoso princípio da simetria federativa atuando de novo. Entendi. E quem pode participar de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, para dar uma opinião técnica? Uma pessoa física pode ser amicus curiae, o amigo da corte. Isso foi na ADI 3396, agravo regimental. O STF disse que não. O amicus curiae tem um papel importante, né? Trazer informações, perspectivas relevantes para o julgamento. Mas precisa ter o que se chama de representatividade adequada. E uma pessoa física, isoladamente, não teria essa representatividade nesse tipo de processo, que é mais abstrato. Além disso, a própria legitimidade para propor a ADI já é bem restrita pela Constituição. Certo. Um ponto mais técnico agora. A reserva de plenário. O que significa isso na prática? Estou vendo aqui o RE 635.088, agravo regimental 2º. Ah, sim. Reserva de plenário significa que um órgão menor de um tribunal, tipo uma turma com poucos desembargadores ou ministros, não pode simplesmente declarar uma lei inconstitucional ou afastar a aplicação dela. Essa decisão mais drástica, né, de derrubar uma lei que foi aprovada pelo Legislativo, ela precisa ser tomada pelo plenário do tribunal, o colegiado completo, ou pelo órgão especial, que é o colegiado maior em alguns tribunais. É uma regra que está no artigo 97 da Constituição e foi reforçada pela súmula vinculante 10. A ideia é dar mais estabilidade para as leis, mais peso para a decisão que invalida uma norma. E os próprios ministros do STF, eles podem ser considerados suspeitos ou impedidos de julgar uma ADI, como acontece em processos comuns entre partes? A ADI 6362 falou disso. Ah, sim. Está no artigo 105 da Constituição, mas é muito fluido para chegar no status fitéio, e existem fatos na organização que podem ter uma atitude impeditiva, que passa pela política, mas acaba ficando em questões mais discricionárias. O que é muito ruim, porque a gente está num âmbito político e isso provoca uma utilização da distribuição por partidos com quem não comparte, com quem a política não tem conexão. No caso da audiência com visão política muito clara, o que pode acontecer é o próprio ministro saber que não vai conseguir dizer o que não pode e, por conta disso, ter uma utilização que é teológica. No final, o que pode acontecer é julgar uma pessoa perdida e, com isso, cair em sede o que tem que julgar. Olha, em regra, não. O STF entendeu que aquelas regras de impedimento e suspeição que estão lá no Código de Processo Civil, elas não se aplicam diretamente ao controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? Porque a ADI é um processo chamado objetivo. Analisa a lei em tese de forma abstrata, sabe? Não é um conflito entre interesses de partes específicas, como A contra B. O foco é a compatibilidade da norma com a Constituição, não uma disputa subjetiva. Então a lógica é diferente. Faz sentido. Falando em decisões de grande impacto, a pandemia da Covid-19 gerou, muita atividade no STF. Uma questão foi a responsabilidade de gestores públicos por erros. As ADIs sobre a MP 966 trataram disso. Como o STF definiu o erro grosseiro nesse contexto tão complicado? Essa foi uma definição importante. O tribunal interpretou que erro grosseiro, especificamente no contexto da pandemia, seria agir desprezando as informações científicas e técnicas que estavam disponíveis, ou então ignorar os princípios da precaução e da prevenção. Quer dizer, não bastaria um simples erro de avaliação. Teria que ser uma falha grave, sabe? Uma negligência, assim, qualificada diante do conhecimento que se tinha e dos riscos envolvidos. Foi um balizador importante para a responsabilização. Outro ponto sensível foi a transparência dos dados da pandemia. Lembro das ADPFs 690, 691, 692. O governo podia restringir a divulgação desses números, dessas informações. O STF considerou que reduzir a transparência violaria direitos fundamentais, direito de acesso à informação, o princípio da publicidade dos atos públicos e até o próprio direito à saúde. O dever do Estado, segundo a decisão, é de máxima transparência nesses casos.
Isso é essencial para o controle social e para a própria gestão da crise de saúde pública. E a requisição de bens e serviços por estados e municípios. Isso foi na ADI 6362 também. Eles precisavam de autorização federal para requisitar, sei lá, um hospital particular, equipamentos. Não precisavam de autorização prévia do Ministério da Saúde, não. O STF reconheceu a competência concorrente de todos os entes federados em matéria de saúde. União, estados, municípios, todos podem agir. Então, estados e municípios poderiam, sim, requisitar bens e serviços para combater a pandemia, desde que a medida fosse, claro, justificada, baseada em evidências, temporária e com garantia de indenização posterior ao proprietário. É o tal do federalismo cooperativo em ação. Teve também uma discussão sobre flexibilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, durante a crise, né? A DPF 6357. O que ficou decidido ali? Essa ação acabou perdendo o objeto, quer dizer, ficou prejudicada. Isso porque veio a emenda constitucional do chamado Orçamento de Guerra, AEC 106 de 2020, que criou um regime fiscal extraordinário para aquele período. Mas olha só, o STF deixou um recado importante. Mesmo na calamidade, gastos permanentes, aqueles que vão continuar depois da crise, sabe? Esses ainda precisam respeitar as regras e os limites normais da LRF. O regime excepcional era mesmo para gastos emergenciais e temporários, não um cheque em branco. Entendi. Não era para criar despesa fixa. E a definição de serviços essenciais e as restrições de transporte. Lembro das ADIs 6341, 6343. Quem definiu o que era essencial e quais eram os limites para fechar estradas, por exemplo. Bom, o presidente da República pode definir, por decreto, os serviços essenciais e as atividades que não deveriam parar. Está na lei. No entanto, o STF deixou claro que isso não impede que estados e municípios também legislem sobre o tema e adotem medidas restritivas locais, coisas como restrição de circulação, baseadas nas realidades de cada lugar. Agora, para restringir transporte intermunicipal ou interestadual, a decisão exigiu uma recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, e sempre garantindo a circulação de cargas e serviços considerados essenciais. Foi mais uma vez um equilíbrio entre as esferas de governo. Perfeito. Um ponto rápido agora sobre a Defensoria Pública, a DPF 384. O governo estadual pode segurar uma parte do orçamento que está previsto para a Defensoria? Não pode, não. O STF determinou que o repasse dos duodécimos orçamentários, que é aquela parcela mensal do orçamento, deve ser integral. Reter esses recursos fere a autonomia administrativa e financeira da Defensoria. E essa autonomia é essencial para que ela possa cumprir a missão dela, né? Garantir o acesso à justiça gratuita para quem precisa, sem depender de favores ou pressões do Executivo. Agora um bloco grande e, nossa, muito importante. Direitos e garantias fundamentais. Vamos começar pela proteção ao ato jurídico perfeito. ADI 3005, RE 948-634. Uma lei nova pode mudar regras de contratos antigos? Por exemplo, um índice de correção? A regra geral é que não pode. O STF reafirmou isso. A lei nova não pode retroagir para alterar situações que já estavam consolidadas, como esses índices de correção monetária que já estavam definidos em contratos celebrados. Da mesma forma, aquela lei dos planos de saúde, a Lei 9.656, ela só vale para os contratos que foram assinados ou adaptados depois que ela entrou em vigor, não para os anteriores. A ideia é proteger a segurança jurídica e o que foi combinado entre as partes, né? O pactuado. Certo. Liberdade de expressão, ADPF 572 e outras decisões. É um direito absoluto. Pode tudo. Não, definitivamente não é absoluto. O STF tem reiterado, consistentemente, que a liberdade de expressão não é um escudo para discurso de ódio, para incitação à violência, defesa de ditadura ou ataques às instituições democráticas. O chamado inquérito das fake news, por exemplo, foi considerado pelo STF
Uma medida excepcional, sim, mas necessária para investigar atos considerados antidemocráticos. A censura prévia também é vista como algo excepcionalíssimo. E até mesmo a liberdade de expressão de uma pessoa presa pode sofrer limitações, dependendo das circunstâncias. É um direito fundamental, claro, mas que convive e precisa ser ponderado com outros direitos e com a própria ordem democrática. E a liberdade profissional. Vi duas decisões aqui, temas 455 e 486. É constitucional exigir uma garantia financeira, uma caução, para leiloeiros poderem atuar, e suspender a habilitação de um motorista profissional que foi condenado por homicídio culposo no trânsito. Patrimônio de terceiros que eles administram, né, uma garantia, e a suspensão da CNH do motorista profissional condenado por crime de trânsito, visa proteger a segurança de todos no trânsito. O direito ao trabalho ou ao exercício profissional, ele não é absoluto. Ele pode ser regulamentado ou restrito quando tem um interesse público relevante em jogo e a medida é considerada razoável, proporcional. Seguindo na isonomia, a igualdade. Temas 457 e RE 597124. É válido exigir requisitos diferentes para homens e mulheres na hora de conceder pensão por morte? E os trabalhadores portuários avulsos, eles têm direito ao mesmo adicional de risco que os empregados permanentes do porto? Olha, não para a diferença na pensão por morte. Isso foi considerado inconstitucional por violar a igualdade de gênero. Tratamento diferente sem justificativa objetiva não pode. E sim, para o adicional de risco dos portuários avulsos. Eles devem receber o mesmo adicional que os trabalhadores com vínculo empregatício que atuam exatamente nas mesmas condições de risco. O princípio aqui é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Se o risco é o mesmo, o adicional tem que ser o mesmo. Uma decisão muito sensível sobre a proteção aos povos indígenas durante a Covid-19. As ADPFs 682 e 690. O que o STF determinou ali? Pareceu bem forte a atuação. Foi muito importante, reconhecendo a extrema vulnerabilidade desses povos, né, o risco real de etnocídio. O STF determinou uma série de medidas protetivas urgentes. Coisas como a criação de barreiras sanitárias, a elaboração de um plano específico de enfrentamento da Covid para eles, enfatizou muito a necessidade de diálogo com as comunidades e a aplicação dos princípios da precaução e da prevenção. E criou até uma sala de situação com participação indígena, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, para acompanhar de perto as ações. Foi uma resposta bem contundente à ameaça. E a escusa de consciência por motivo religioso. Temas 386 e 1021. Se alguém, por causa da sua fé, não pode cumprir uma obrigação legal, tipo fazer uma prova de concurso num sábado, ou cumprir uma etapa do estágio probatório, como fica essa situação? O STF validou a possibilidade de oferecer o que se chama de prestações alternativas nesses casos, ou seja, a pessoa não fica simplesmente dispensada da obrigação, mas pode cumpri-la de uma outra forma. Uma forma que seja compatível com a sua crença e, ao mesmo tempo, com os deveres do cargo ou da situação específica. A condição, claro, é que essa alternativa seja razoável, não gere um tratamento desigual e injustificado em relação aos outros e não cause um ônus desproporcional para a administração pública ou para terceiros. É uma forma de tentar compatibilizar a liberdade religiosa com as obrigações civis e a isonomia. Entendi. Fechando este bloco importantíssimo de direitos fundamentais, a expulsão de estrangeiro com filho brasileiro. Tema 373. Aquela lei antiga que permitia isso ainda vale? Não vale mais, não. O STF entendeu que a lei anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro lá de 1980, não foi recebida pela Constituição de 88 nesse ponto específico. Por quê? Porque a Constituição de 88 deu proteção prioritária, máxima, à criança e à família. Está lá nos artigos 226, 227. Então, é vedada a expulsão do estrangeiro se o filho brasileiro depender economicamente dele e estiver sob sua guarda. O interesse da criança brasileira prevalece sobre a política de expulsão nesse caso. Avançando agora para a organização da administração pública, especificamente sobre empresas estatais.
a ADI 5417. O governo federal pode definir regras sobre a participação nos lucros, a PLR, dos empregados dessas empresas? Pode sim. O STF considerou constitucional que o Poder Executivo estabeleça diretrizes para a PLR nas estatais. O entendimento foi que a Lei 10.101 de 2000, que trata da PLR de forma geral, é aplicável e suficiente, e que essa regulamentação pelo Executivo está dentro da competência dele para gerir as empresas que são controladas pela União, né? Faz parte da gestão. Agora, organização do Estado, um campo vasto esse, sobre divisão de poderes, competências, começando pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ADI 6529, medida cautelar. Qualquer órgão público pode simplesmente repassar dados para a ABIN? Como funciona isso? Não é bem assim, não. A decisão liminar do STF estabeleceu limites bem importantes. O compartilhamento de dados de outros órgãos que fazem parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, com a BIM só pode ocorrer se houver um interesse público claro e comprovado. Não pode ser para atender interesses pessoais de governantes, por exemplo. E um ponto crucial: dados que são protegidos por sigilo judicial, pense em interceptações telefônicas, dados fiscais, bancários, esses não podem ser compartilhados sem uma autorização judicial específica para isso. É a proteção da chamada reserva de jurisdição, atuando para proteger direitos fundamentais como a privacidade. E a competência para legislar. Teve uma lei estadual do Rio de Janeiro, ADI 6495, que autorizava suspender o pagamento de empréstimos consignados durante a pandemia. Isso foi considerado válido? Não, foi declarada inconstitucional. O STF provavelmente entendeu que isso invadia a competência privativa da União, competência para legislar sobre direito civil, direito comercial e, principalmente, sobre o sistema financeiro nacional. Estados não podem interferir, assim, em relações contratuais e financeiras que são reguladas por lei federal. É matéria da União. Mas, por outro lado, teve leis estaduais que foram validadas. Uma que obrigava supermercados a ter espaços específicos para produtos orgânicos em São Paulo, ADI 5166. Outra no Piauí, ADI 5724, que exigia das operadoras de celular um extrato detalhado para contas pré-pagas. Por que essas puderam? Nesses casos, o STF viu a matéria de forma diferente. Entendeu que estava dentro da competência concorrente dos estados, quer dizer, União, estados e DF, podem legislar sobre produção, consumo e proteção do consumidor. Isso está no artigo 24 da Constituição. O Supremo entendeu que eram normas de proteção ao consumidor, direito à informação, direito à saúde, e que não invadiam uma competência exclusiva da União. Por isso, foram consideradas constitucionais. Mas quando o assunto é energia nuclear, aí a história é outra, né? Lei estadual pode proibir instalação de usina nuclear? ADI 330 do Rio Grande do Sul. Aí não. Definitivamente não. A competência para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza é privativa da União. Está lá no artigo 22 da Constituição. É um tema considerado estratégico, de alta complexidade, com riscos enormes. A Constituição centralizou isso tudo no governo federal. Qualquer lei estadual sobre isso é inconstitucional. E as loterias? Quem pode explorar? Em monopólio da União ou não? A DPFs 492, 493, ADI 4986. Olha, aqui o STF mudou um entendimento que era antigo. Decidiu que a exploração de loterias não é exclusiva da União. Considerou que loteria é um tipo de serviço público e, como tal, os estados também têm competência para explorar loterias dentro dos seus territórios. É a chamada competência residual dos estados, prevista no artigo 25 da Constituição. Isso abriu o caminho para as loterias estaduais que a gente vê hoje. Voltando rapidinho à proteção do consumidor. Lei estadual que obriga empresas a postar boletos com 10 dias de antecedência do vencimento. Isso foi no RE 601-725, tema 491, é válida. Sim, foi considerada constitucional. De novo, o STF entendeu como uma norma de proteção ao consumidor dentro da competência concorrente dos estados e considerou que a exigência era razoável, né? Visava garantir que o consumidor recebesse a cobrança a tempo de pagar sem surpresas. Interessante.
E um caso sobre terras públicas, ACO 158 de São Paulo. Se a União não foi citada num processo antigo lá atrás que definia quais terras eram públicas ou privadas, esse processo é nulo, perde a validade. O processo em si não é nulo para quem participou dele na época, mas a sentença que saiu desse processo não produz efeitos contra a União, porque ela não foi chamada para se defender, né? O STF buscou um equilíbrio aí. Proteger a segurança jurídica dos ocupantes que tinham títulos baseados nessa sentença antiga, mas sem impedir que a União, se quisesse, pudesse discutir a propriedade dessas terras futuramente. Mudando o foco. Partidos políticos. ADI 5418. A lei pode criar regras mais rígidas para a criação ou fusão de partidos, tipo exigir apoio de eleitores que não são filiados a nenhum partido ou um tempo mínimo de existência do partido. Pode sim. O STF considerou essas exigências constitucionais. O argumento principal foi que elas buscam fortalecer a representatividade democrática, sabe? Desestimular a criação daquelas legendas sem base social real, as chamadas legendas de aluguel, e também coibir práticas questionáveis, o tal mercantilismo político. Tudo isso sem violar a autonomia partidária que a Constituição garante. Foi uma validação dessas regras mais restritivas. Entrando agora no poder judiciário. Como funciona o teto remuneratório quando alguém acumula, por exemplo, aposentadoria com pensão? RE 602.584, tema 359. O teto constitucional, que é o subsídio do ministro do STF, ele incide sobre a soma dos valores recebidos, ou seja, soma a remuneração ou o provento com a pensão. Se essa soma ultrapassar o limite do teto, o valor excedente é cortado. É o chamado abate-teto. Essa regra vale especificamente se o instituidor da pensão, a pessoa que deu origem à pensão, faleceu depois da Emenda Constitucional 19 de 1998, que instituiu o teto de forma mais clara no serviço público. E idade para ser juiz. ADI 5329. Uma lei comum, uma lei ordinária, pode fixar idade mínima ou máxima para alguém entrar na carreira da magistratura. Não pode. O STF decidiu que isso seria inconstitucional. Os requisitos essenciais para ingresso na magistratura, eles estão ou na Constituição Federal, que exige, por exemplo, 3 anos de atividade jurídica, ou deveriam estar na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMA, que é uma lei complementar. Uma lei ordinária não tem hierarquia para criar barreiras de idade que não estão previstas nessas normas superiores. E a eleição para os cargos de direção nos tribunais. ADI 3976, MS 32450. É obrigatório eleger só os desembargadores mais antigos, como era antigamente? Não é mais obrigatório, não. O STF considerou inconstitucional qualquer norma, inclusive a regra antiga, que estava na LOMAN, que restringe a eleição para os cargos diretivos, presidente, vice, corregedor, apenas aos desembargadores mais antigos. Entendeu-se que isso fere a autonomia administrativa dos tribunais, a autonomia garantida pela Constituição, especialmente depois da Emenda 45 de 2004. Cada tribunal, agora, pode o definir no seu regimento interno como vai eleger seus dirigentes. Falando em pagamentos do governo, os precatórios. Uma dúvida comum. Incide juros de mora durante aquele prazo que a Constituição dá para o governo pagar o precatório? RE 594892, agravo regimental. Não incidem juros de mora no período entre a expedição do precatório e o final do prazo constitucional para o pagamento. Esse prazo geralmente vai até o fim do exercício financeiro seguinte à apresentação do precatório. Então, se a Fazenda Pública paga dentro desse prazo constitucional, ela não paga juros de mora relativos a esse período específico. É como um incentivo para o pagamento pontual, né? Certo. Vamos ao processo legislativo. O judiciário pode analisar se uma medida provisória, uma MP, realmente era relevante e urgente quando foi editada. ADI 5599. Pode, mas, assim, com muita cautela. O controle judicial sobre os requisitos de relevância e urgência de uma MP é considerado excepcional. O STF só vai invalidar uma MP por falta desses requisitos se ficar demonstrado de forma inequívoca, clara,
evidente que eles realmente não existiam. Caso contrário, prevalece a avaliação que foi feita pelo presidente da República ao editar a MP. Existe uma certa deferência ao executivo nesse ponto, reconhecendo a prerrogativa de legislar em situações de urgência. E a separação de poderes. O poder legislativo pode criar um conselho com participação da sociedade civil para fiscalizar o poder executivo. Isso foi discutido no RE 626946, tema 1040. Pode sim. O STF considerou isso constitucional. Entendeu que faz parte da função fiscalizadora do Legislativo, que está prevista lá no artigo 49 da Constituição, criar mecanismos de controle sobre o Executivo, inclusive com participação social, o que fortalece o controle. A condição é que esse conselho seja vinculado à estrutura do próprio Poder Legislativo e que a criação dele não implique em criar cargos ou gerar despesas que dependam de iniciativa do Poder Executivo. Tem que respeitar as competências de cada um. Temos aqui na pauta o tópico sequestro de verbas públicas, mas a nossa fonte principal não detalhou a decisão específica sobre isso. Fica só o registro que é um tema relevante tratado pelo STF, né? Geralmente ligado à execução de decisões judiciais contra o poder público. Exatamente. O sequestro é um mecanismo extremo usado para garantir o cumprimento de ordens judiciais de pagamento quando o ente público não paga precatórios, por exemplo. Mas sem o detalhe da decisão específica citada na fonte, não dá para a gente aprofundar agora. Entendido. Reta final agora com a área tributária, sempre cheia de detalhes. Primeiro, a COFINS não cumulativa. Ré 571222, tema 34. Poderia ter sido criada por lei ordinária ou precisava de lei complementar? O STF validou a lei ordinária. Considerou constitucional a introdução da não cumulatividade da COFINS, aquela lógica de tomar crédito sobre as compras para abater do débito na venda, por meio de lei ordinária. Entendeu que não era matéria reservada à lei complementar e que o modelo adotado era compatível com a Constituição. A idade mínima para o trabalho, que foi elevada pela Emenda Constitucional 20 de 1998. Isso é constitucional. ADI 4342. Sim, totalmente constitucional. O STF confirmou que a elevação da idade mínima para 16 anos, com exceção do aprendiz a partir dos 14, está alinhada com a proteção integral da criança e do adolescente, que é um princípio fundamental da nossa Constituição, o artigo 227, e também com o princípio da proibição do retrocesso social em matéria de direitos fundamentais. E as contribuições para o Sistema S? Aquelas para o SEBRAE, APEX, ABDI, que incidem sobre a folha de salários, RE 603624, tema 325. Elas continuaram válidas depois da Emenda 33 de 2001, que mudou regras de contribuições? Continuaram válidas, sim. O SPF decidiu que essas contribuições, que são chamadas parafiscais, elas foram recepcionadas pela Constituição, mesmo depois da Emenda 33. A base de cálculo sobre a folha de salários foi mantida como constitucional para essas entidades específicas. Imunidade tributária na exportação. ADI 4735 RE 759244. Tema 674. Essa imunidade de pisco-fins, CID, vale só para quem exporta diretamente ou também para quem vende para uma trading company que depois exporta, a exportação indireta. Vale também para exportação indireta. O STF garantiu que a imunidade das contribuições sociais e da CID sobre as receitas de exportação alcança toda a cadeia produtiva, incluindo as vendas feitas para as empresas comerciais exportadoras, as tradings. O objetivo da imunidade, afinal, é desonerar o produto brasileiro lá fora, torná-lo mais competitivo. Restringir a imunidade só à exportação direta frustraria essa finalidade. Falando em cobrar dívidas, garantias do crédito tributário, ADIs 5881 e outras. O que a Fazenda Pública pode fazer administrativamente para garantir o pagamento de tributos e o que ela não pode? Olha, ela pode fazer algumas coisas. Pode averbar a existência da dívida nos registros de bens do devedor, tipo no registro de imóveis, e pode comunicar aos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. Isso a STF considerou constitucional. São medidas de publicidade da dívida e de proteção a terceiros que possam negociar com o devedor.
Mas o que a Fazenda não pode fazer administrativamente, ou seja, por ato próprio, sem uma ordem judicial, é tornar os bens do devedor indisponíveis. Essa medida, por ser muito drástica, por afetar diretamente o direito de propriedade, ela exige uma decisão do judiciário. É a tal reserva de jurisdição de novo. E quando o governo reduz ou acaba com um benefício fiscal, como aconteceu com o Reintegra, que devolvia parte dos tributos para exportadores? Isso é considerado um aumento de imposto. Precisa esperar algum prazo para valer? RE 1253.706, agravo regimental. Sim, o STF entende que a redução ou a extinção de um benefício fiscal equivale na prática ao aumento indireto de tributo. A carga tributária efetiva do contribuinte aumenta, né? E como tal, essa medida precisa respeitar o princípio da anterioridade tributária. As duas anterioridades, na verdade, a anual. A medida só pode valer no ano seguinte ao da publicação da lei, e a nonagesimal, só pode valer 90 dias depois da publicação. É uma proteção importante contra o aumento de carga tributária de surpresa. E excluir uma empresa de um programa de parcelamento de dívidas, tipo o Refis, sem avisar antes, sem dar chance de defesa. RE 669196, tema 668. Pode? Não pode. É inconstitucional. O STF garantiu que a exclusão de um contribuinte de um programa de parcelamento fiscal exige notificação prévia e a oportunidade para ele se defender, apresentar suas razões. É a aplicação direta do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa também na esfera administrativa. Ninguém pode ser punido ou ter um benefício retirado sem poder se defender antes. Responsabilidade de terceiros por dívidas fiscais. ADI 4845 de Mato Grosso. Uma lei estadual pode dizer que o contador ou advogado são responsáveis solidários pela dívida do cliente de um jeito diferente do que diz o Código Tributário Nacional, o CTN. Não pode. A definição de quem é responsável pelo pagamento de tributos e em quais condições, incluindo aí a responsabilidade de terceiros, como contadores, administradores, etc., isso é matéria de norma geral de direito tributário. E normas gerais de direito tributário, pela Constituição, só podem ser estabelecidas pela União e por meio de lei complementar. O CTN tem esse status. O Estado não pode, por lei própria, ampliar ou alterar essas regras gerais de responsabilidade definidas nacionalmente. Um caso interessante de federalismo cooperativo na prática. A compensação aos estados pelas perdas de ICMS com a Lei Candir, aquela que desonerou as exportações de ICMS. ADO 25, questão de ordem. Como o STF resolveu essa briga que durou décadas? Foi uma solução negociada. Em vez de o STF impor uma solução, determinar um cálculo, ele mediou e acabou homologando um acordo firmado entre a União e os estados. Esse acordo definiu os valores e os prazos para a União compensar os estados por essas perdas passadas e futuras. Foi um exemplo bem claro de como o STF pode atuar para resolver impasses federativos complexos através do diálogo e da negociação, não só da imposição judicial. Mais uma de ICMS para a gente ir fechando. Na compra de óleo básico dentro do Estado para produzir lubrificantes. RS 642564. Agravo regimental do Rio. Incide ICMS nessa compra interna? Ou se aplica a imunidade de combustíveis? A decisão foi bem técnica. O STF disse que incide ICMS normalmente na compra interna do óleo básico. A imunidade de ICMS que a Constituição prevê é para as operações interestaduais com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo. Só não incidiria ICMS nessa compra interna do óleo se ficasse provado que aquele óleo específico foi usado na produção do lubrificante que depois foi exportado. Aí entraria uma outra imunidade, a da exportação. Mas analisar essa prova, se o óleo foi para exportação ou não, isso o STF disse que não poderia fazer em recurso extraordinário, por causa das súmulas 279 e 280. E para fechar de vez a maratona tributária, ICMS na importação. RE 689993, do Paraná. Para qual estado vai o imposto?
Para o estado onde a mercadoria entra fisicamente no Brasil ou para o estado onde está o comprador final? O imposto pertence ao Estado, onde está localizado o destinatário jurídico e econômico da mercadoria. Ou seja, quem efetivamente comprou, quem vai usar ou revender aquele bem importado. Não importa tanto o local do desembaraço aduaneiro, onde a mercadoria fisicamente entra no país. O que vale é o destino final da operação econômica, quem é o verdadeiro adquirente da mercadoria. Ufa, foi uma verdadeira imersão, hein? Em decisões cruciais do STF. Vimos o tribunal moldando desde a estrutura do Estado, a divisão de competências, até direitos individuais básicos e as, complexas regras do nosso sistema tributário. Qual a grande mensagem que fica disso tudo pra gente? Acho que fica a imagem de um STF atuando como o grande intérprete da Constituição, né? E, por consequência, como um árbitro central das muitas tensões que são inerentes ao nosso sistema. Tensões entre União e Estados, entre os poderes, entre o interesse público e os direitos individuais, entre a segurança jurídica e a necessidade de adaptar as leis aos novos tempos. Muitas dessas decisões buscam justamente esse equilíbrio delicado, sabe? Definindo os limites e as possibilidades dentro do nosso pacto constitucional. É um trabalho constante de calibragem. E olhando para frente, então, fica talvez uma provocação, né? Com o STF constantemente redefinindo essas fronteiras, especialmente em temas como federalismo, tributação e outros que a gente nem tocou hoje, como direitos digitais, qual será a próxima grande questão constitucional que vai reconfigurar as relações entre nós, cidadãos, as empresas e o Estado brasileiro? É algo para a gente continuar acompanhando, para ficar de olho